Olha só, vamos falar sobre o livro de Lula Bolsonaro, Combates na Internet, está sendo lançado pela Cotter Editorial e é de autoria do Rodrigo Viana, jornalista, vasta atuação, né? E ele reuniu artigos que foram publicados no blog dele, o Escrivinhador, isso desde 2012, se eu não me engano, e agora com alguns textos mais recentes que ele publica também no Brasil 247. O Rodrigo já está aqui com a gente. Oi, Rodrigo, como você está? Tudo bem? Tudo bom, Thalita? Boa tarde, um abraço para você, um beijo para todo mundo também que nos acompanha. É isso aí, são textos aí nesse livro, só que começou um pouquinho antes. Eu fundei o blog, o Escrevinhador, em 2008, e aí essa coletânea reúne textos que vêm de 2010 até 2021. É uma década, né? Essa segunda década Sim. do século XXI, a década tão tumultuada e com uma virada tão incrível no Brasil, né? Quando a gente olha para trás, em 10 anos o Brasil foi de pleno emprego, de otimismo, né, de 1000 projetos de combate à pobreza e à desigualdade, para essa tragédia social que nós temos agora. Então é tentar entender esse período, esses 10 anos de combate na política e também nas redes, na internet, etc., né? Eu queria que você falasse sobre essa questão nas redes, porque você vivenciou tudo isso nas redes, você tem essa forte atuação nas redes, né? E muita gente culpa ali as redes sociais por o que foi 2018, né? Pela eleição de Bolsonaro. Eu queria uma avaliação sua, que estava ali atuando, que viu essa extrema-direita se consolidando de alguma forma ali nas redes sociais também, né? Como que você percebeu esse momento? Qual é a avaliação que você faz do poder das redes no que foi a eleição de Bolsonaro e no surgimento e na força que essa extrema-direita tomou? Bom, eu comecei a atuar, nós, né, porque é um grupo de blogueiros, jornalistas, né, coletivos. Nós começamos a atuar ali 2000 e alguns antes, né, 2005, 2006. Eu comecei em 2008 e 2010 se consolida então um movimento nacional de blogueiros, os chamados blogueiros progressistas. Na época, o Zé Serra, que era o candidato do PSDB, nos apelidou de blogueiros sujos, porque o Serra estava acostumado a ser muito bem tratado pela turma da imprensa oficial em São Paulo e não gostou, né, de ver surgir um outro campo de informação que atuava em oposição ao que ele representava. E aí o Serra botou esse apelido, blogueiros sujos e tal. E a gente se reunia num restaurante em São Paulo chamado Sujinho, então ninguém tomou como uma ofensa assim, essa coisa do Serra. Mas num primeiro momento, era criar um campo de informação para se contrapor à mídia hegemônica, né? A Globo. Imagine, em 2010, o poder que ainda tinha a Globo. Em 12 anos, isso mudou demais. Isso mudou demais. E mudou esse quadro, esse ecossistema midiático mudou muito. Agora, eu diria que o Serra teve um papel fundamental na construção desta linguagem e nesse tipo de atuação de extrema-direita que depois veio desaguar no Bolsonaro. Não que o Serra seja um fascista de extrema-direita, não. Mas ele, o PSDB, tinha debaixo do seu guarda-chuva 20% de eleitores que eram de extrema-direita e que votavam no PSDB contra o PT, contra a esquerda. E se vocês lembram da campanha do Serra em 2010, ali é que todos os demônios saíram da garrafa. Ele começou a falar em aborto, que a Dilma era abortista, que o Brasil tinha que debater valores, os valores da família, dos bons costumes. Depois descobriram que a esposa dele e ele fizeram aborto. Então, é a velha história da hipocrisia. Mas passaram a usar religião. O Serra, a campanha dele, né, espalhou panfletos por aí, falando de aborto e tal. Tentaram trazer isso para o centro da política. E a partir desse momento, a extrema-direita percebeu que era um caminho que valia a pena investir. E aí, isso saiu da mão do PSDB e transitou para a mão de uma outra direita, que é essa extrema-direita que está agora no poder. E enquanto o Serra fazia isso de maneira muito precária, sem conhecer direito as ferramentas da internet, surgiu uma extrema-direita que nesse trilho aberto pelo Serra, repito, não acho que o Serra seja de extrema-direita, nem que seja parecido com o Bolsonaro, é outra coisa. Mas ele abriu esse trilho de maneira oportunista para tentar ganhar a eleição. A partir daí cresce uma outra extrema-direita que aprende a usar as redes, né? Em 2010, aqui no Brasil, nós dos progressistas é que usamos bem as redes, os blogs, a internet como contraponto à mídia hegemônica. Aí depois a direita aprende a usar, e aí não é mais a direita liberal, é a extrema-direita, é o MBL, é o bolsonarismo, usam isso na derrubada da Dilma, na prisão do Lula. Mas claro, Thalita, não foram as redes sociais que fizeram o bolsonarismo. O bolsonarismo é fruto
de muita coisa, também das redes sociais e da direita saber usar as redes, mas não só das redes, é fruto de um quadro político que depois a gente pode até tentar falar um pouquinho mais sobre ele. Né? Ah, mas eu quero chegar agora nos dias de hoje, Rodrigo, Ah, porque esse cenário que você descreve ali do que foi essa ascensão, esse aparecimento do bolsonarismo nas redes, o que mudou agora para 2022? Porque em 2018, de fato, teve uma repercussão no que foi a eleição de sim. Bolsonaro, né? E a gente vê, eu não sei se a gente vê um arrefecimento desse movimento nas redes, que pode nos levar à eleição de Lula de fato. Como que você percebe? Há uma mudança de comportamento nas redes sociais? Não, eu acho que é o seguinte. Então eu vou retomar aquele raciocínio que eu achei que eu estava falando demais e quis dar uma freada aqui. O que acontece? As redes sociais explicam, em parte, a ascensão do bolsonarismo. Existem outras razões, né? A gente, enfim, razões a crise do modelo neoliberal. Então, a direita liberal não tinha mais como se apresentar com a sua cara tradicional, que era o PSDB, que era a privatização. Só isso não bastava, porque eles perdiam todas. Com esse programa liberal ou neoliberal, eles perdiam todas. Então, eles precisaram buscar algo mais radical e foram buscar uma extrema-direita com base popular. E que apostou muito nesse discurso dos valores, da família, né, e das fake news e da religião. Isso de maneira profunda. Mas nós temos que lembrar o seguinte: o Bolsonaro também. Só um minutinho. Um problema aqui na minha rede, Na na minha luz. iluminação. Na iluminação. O Bolsonaro é filho também da Lava Jato. A gente não explica a ascensão da extrema-direita no Brasil sem a Lava Jato. A Lava Jato desacreditou, torpedeou o PT a ponto. O Moro acreditava que o Lula e o PT estariam mortos com a prisão. Acabou. O plano deles é: põe o Lula na cadeia, o Lula vai pedir arrego, vai pedir para ir para casa, fazer um acordo, cumprir pena domiciliar, e acabou o PT. Então, o plano deles era esse. Joga o PT quase que na ilegalidade, o Lula preso, é uma quadrilha, não tem mais saída, e aí a turma da Lava Jato, do PSDB, assumiria o poder. Deu tudo errado. Eles prenderam o Lula ainda manteve 30% de apoio, mesmo preso, 30%, 40%, e em vez da direita tradicional, neoliberal, tucana, chegar ao poder, quem fica com o poder é a extrema-direita, que tinha base popular, que tinha um discurso com base popular, um discurso fascista, o termo é esse, porque o fascismo é isso, é direita com base popular, é movimento com base na sociedade, não só nas elites. E o bolsonarismo é isso. Eu acho que esse modelo está desgastado para 2022. Por quê? Não entregou nada. Não entregou uma crise, deixou o país pior do que ele pegou. Né? Já pegou mal, porque o Temer entregou de uma maneira terrível. Então, eu acho que, por isso que essa ideia, não, as redes sociais, o Bolsonaro, não é só a rede social que elege, isso é parte da história. Né? Ele pode usar as mesmas redes sociais com a mesma intensidade e pode perder. E, Thalita, eu vejo muita gente que no começo da campanha aí, da pré-campanha do Lula, olha aí a figura, o Bolsonaro aí na tela, né? No começo da campanha do Lula, dizia assim, da pré-campanha, o Lula tinha que responder mais, tem que estar todo dia na rede, igual o Bolsonaro, tem que ir para cima. O Bolsonaro faz a guerra e o PT não faz. Desde o começo eu não vi assim. O Bolsonaro vai por um caminho, que é o caminho do ódio, do confronto, da agitação permanente. O Lula tenta estabelecer uma outra lógica, que é a lógica da conversa, de uma recomposição do país, da reconstrução, da esperança. Então não esperem o Lula na mesma vibração, no mesmo nervosismo do Bolsonaro. As pessoas, inclusive alguns progressistas nas redes, ficam muito ansiosos. Cadê o Lula respondendo rápido? Não é por aí. O tempo do Lula é outro. Não é do Lula, do campo que ele representa, que é o campo da política, da construção de longo prazo, das associações, dos partidos, dos movimentos, também das redes, também pode ser das redes. Mas o Lula não é essa coisa rápida e fácil apenas das redes, é uma outra lógica, né? E eu acho que você coloca as duas em confronto e me parece que nesse momento o país tende a dar uma maioria para esse projeto do Lula, de esperança, não de guerra permanente, que é o que o Bolsonaro está propondo ao país, né? É isso. Você então tem concordado com essa atuação de Lula nas redes?
Você acha que assim, ele tem realmente. Não, ele de fato não está sendo reativo a pautas criadas por Isso, Bolsonaro, né? É o que a exatamente. gente tem percebido. Então, ele tem tentado buscar pauta, colocado ali, é feito a comunicação com as redes, e isso também é se diferenciando de acordo com a rede que ele está se comunicando. Você acha que esse é o caminho certo? Ele está adotando? Eu até escrevi sobre isso, é curioso. Parecem que são duas campanhas em paralelo. Duas campanhas que não falam a mesma língua. E é bom para o Lula, é bom. Ele não pode entrar, como se diz na gíria, entrar na pilha do bolsonarismo. Sim. Porque justamente o país está cansado dessa guerra permanente, dessa agitação permanente. Tem 60%, 70% talvez, alguns até que nem gostam muito do PT e do Lula, mas que estão cansados dessa agitação. O sujeito não governa, ele anda de moto, ele faz agitação, ele fala besteira para aparecer e tal. As pessoas querem normalidade. Quando aparece o Lula e faz um lançamento de campanha, né, da chapa, ele e o Alckmin, normalidade, uma coisa normal. Um pouco Sim. que o... Gente, o Biden não tinha rede social nenhuma nos Estados Unidos. O Biden era zero. O Trump era aquele alvoroço. O Biden apareceu e é normal, um sujeito normal. O Lula muito melhor do que o Biden, né? Porque o Biden não tem a mesma história social que o Biden, né, tem nos Estados Unidos. Mas nesse sentido que eu estou dizendo, né? Então, assim como não podia ser exigido do Biden que ele vibrasse, marcasse o Trump assim em cima, é a mesma coisa. O Lula é um outro caminho, né? E esse livro, Thalita, voltando agora para o livro, né? Sim, De sim. Lula Bolsonaro, combates na internet, tá em pré-venda, né? Tá lá no site da editora Cotter. Eu até tinha passado aí para o pessoal da produção, não sei se depois a gente pode falar, mas está no site da editora Cotter, exatamente. Aí a capa do livro de Lula Bolsonaro, combates na internet. Ele está em pré-venda, então você pode entrar lá, tem um preço promocional bem interessante, 50% de descontos para quem comprar agora. O livro vai ser entregue diretamente pela editora. Thalita, diga. Vou até colocar aqui para o pessoal, cotter.com.br. Quem nos acompanha já está acostumado com o link, porque a gente recebe muitos autores de livros da Cotter. A Da Cotter tem Cotter. sido uma super parceira aqui, então cotter.com.br. Coloquei aqui uma taxa, se o pessoal puder piscar para a gente. Uma última pergunta para a gente finalizar, que acho que tem a ver com essa reflexão que você coloca no livro, né, desses anos todos e agora chegando em Lula. Você coloca, inclusive, que Lula, quando eleito ali em 2002, ele estava diante de um cenário que não é tão ruim quanto o que ele vai ter à frente, caso Sim. seja eleito agora em 2022 de fato, né? O que você espera, Rodrigo? Você, bom... As pesquisas já têm mostrado que realmente Lula tem essa chance real de se eleger ali em outubro, só que ele vai pegar uma situação muito difícil pela frente. Tem essa questão do Congresso, que ele tem marcado muito também, ele precisa de um Congresso forte para conseguir fazer as mudanças. Hoje parece que surgiu essa primeira prévia do projeto político, né, do PT, que foi apresentado inclusive para outros partidos, e eles elencam ali algumas medidas, por exemplo, revogar a reforma trabalhista, revogar, tem uma outra medida mexendo na questão fiscal, tem a questão do teto de gastos, que Lula tem falado bastante. Como você vê esse Brasil que Lula vai atuar? Bom, é o que eu disse na apresentação, na introdução do meu livro, justamente isso. O Lula tem a chance de retomar o que eu chamo ali no livro de o fio da história, né? Porque se eu vejo muito o Lula e a Dilma, os anos Lula e Dilma, como uma continuação do projeto de construção nacional do Brasil, que começou com Vargas. O Estado Nacional moderno no Brasil começa com Vargas em 1930, se prolonga depois com idas e vindas, teve ditadura do Estado Novo, o Vargas volta eleito, depois teve o Jango. O Lula e a Dilma, apesar de no início o Lula ter se contraposto ao que era o varguismo, ao que era o trabalhismo histórico, o Lula no poder faz as pazes, no meu entendimento, isso é algo que eu defendo ali na abertura do meu livro, faz as pazes com o trabalhismo, que é a construção nacional do Brasil, a construção possível. Eu via você e o Leandro Fortes falando agora há pouco, né? No Brasil, a burguesia nacional sempre falta. Ela não tem compromisso com o país. Quem construiu o Brasil foi o Estado Nacional. Quem investiu na industrialização do Brasil foi o Estado, né? A indução do desenvolvimento veio do Estado. Então, Lula e a Dilma representaram essa volta desse fio da história, né, que foi retomado. Agora tentaram cortar de novo o fio.
Se o Lula voltar em 2023, ele de fato vai pegar um país em pior situação do que em 2002. Em 2002, o Fernando Henrique tinha tido aquela questão do apagão, não investiu em infraestrutura, mas as contas do país estavam razoavelmente arrumadas. Não havia esse clima de confrontação. O Fernando Henrique passou a faixa para o Lula de maneira tranquila, né? Foi uma transição absolutamente dentro das regras democráticas, não houve agitação. Agora eu espero tudo o contrário. Nós vamos continuar tendo uma extrema-direita com pelo menos 30% de apoio, fazendo agitação permanente, fazendo a guerra que eles chamam de guerra cultural de maneira permanente. Por isso que o Lula, quando tem uma chapa ampla, né, Thalita, quando tem o Alckmin ali junto, não é apenas para ganhar a eleição, é para tentar mais à frente, se ganhar, não estou dizendo que vai ganhar, não tem que subir no salto alto, mas se ganhar, ter um movimento democrático de reconstrução do Brasil. Porque o que fizeram no Brasil nos últimos anos não foi um ataque apenas a Lula, a Dilma, ao PT. É um ataque ao Estado Nacional que desde 1930 vinha sendo construído. O Brasil tinha um projeto de construção nacional. E há essa tentativa de transformar o Brasil de novo numa colônia ou numa fazenda, como era na época da República Velha, na época do café com leite, que a gente estuda na escola, República do Café com Leite, os fazendeiros, só agronegócio e um monte de gente empobrecida, né, numa situação terrível. Esse é o projeto dessa gente. Então nós temos que retomar o projeto de desenvolvimento, de Estado Nacional independente. O Estado, é o projeto que vem lá do Vargas, sim. Não que, e o Lula é muito diferente do Vargas, né? Nunca governou em ditadura. O Vargas teve a ditadura do Estado Novo. Mas nesse ponto de vista de valorizar a construção nacional, o Estado como indutor do desenvolvimento, o Lula é sim uma continuação desse fio da história e o Brasil precisa retomar esse fio. Vai ser mais difícil? Precisamos de uma frente mais ampla, uma frente democrática para enfrentar o que vem aí. Que é essa oposição que vai, se eles perderem, eles vão fazer muito barulho, né? Tem os militares, tem as polícias militares e o interesse que vem de fora do Brasil de que o país não se desenvolva e não seja o líder de uma América do Sul independente, como o Lula tentou organizar com o Celso Amorim e outras lideranças, e a Dilma, na primeira fase aqui do seu governo. Então, olha, essa é a batalha permanente na América Latina. Foi assim com o Perón na Argentina e por isso que o Perón é tão forte até hoje, peronismo, porque representa essa mesma história, essa mesma tentativa de construção de um projeto independente, né? Então, acho que é nesse caminho que nós estamos. Se o Lula ganhar, é esse caminho que nós vamos retomar em 2023. Vamos esperar os próximos capítulos, então. Olha só, de Lula a Bolsonaro, combates na internet, está disponível na Cotter Editorial, cotter.com.br, o livro com os artigos do Rodrigo Viana.